Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e que em breve nossas aulas presenciais retornem, né? Que possamos voltar à nossa rotina semanal. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aqui gravando as aulas para vocês e vocês vão acompanhando em casa também para não ter perda do conteúdo, né? Para que vocês possam ir seguindo aí o cronograma, o nosso plano de ensino, né? Na medida do possível. E antes de darmos andamento onde nós tínhamos parado, eu queria só retomar alguns pontos aqui que surgiram dúvidas no sistema, me mandaram dúvidas pelo AVA e por e-mail também. E eu queria só fazer um adendo aqui, né? Fazer um acréscimo de alguns pontos que surgiram dúvidas. O primeiro deles foi sobre o direito real de habitação, tá? Eu vou colocar para vocês novamente o slide aqui e vou acrescentar um slide também para que vocês possam retificar não, no caso, para que vocês possam complementar o conteúdo, tá? Então, assim, só retomando, tá? Lembrando que a gente já passou, mas para tirar a questão da dúvida aqui mesmo, tá? O direito real de habitação está lá no artigo 1831 e fala o seguinte, ó, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens. Então, independente de como ele for casado, né, qual regime de bens que ele era casado, ele tem o direito real de habitação, sem prejuízo da participação lá na herança que ele tenha do decújos, tá? Sem prejuízo tanto da herança quanto da meação. Ele tem o direito a habitação naquele imóvel, tá? Desde que, olha aqui, essa que é a parte que talvez tenha causado um pouquinho de confusão, né? O direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que não seja o único desta natureza a inventariar. Então, tem que ser um imóvel que já era de residência da família. E o que eu trouxe aqui para complementar para vocês, talvez que possa auxiliar, né? O artigo 1414, porque é o seguinte, ó. Eu anotei ali no slide para vocês. O imóvel, ele tem destinação específica de servir como morada pro viúvo, tá? Que nele deverá residir a título gratuito. Mas ele também não pode alugar e também não pode ceder como comodato. Então, ele vai poder utilizar aquele imóvel para residência, tá? Para moradia desse cônjuge supérstite, deste cônjuge sobrevivente. Então, lembrando que esse imóvel vai ser para moradia desse cônjuge sobrevivente. Porém, ele não pode ser, então, cobrado. Os filhos não vão poder cobrar um aluguel. É a título gratuito. Assim como também ele não vai poder alugar, ele não vai poder fazer renda, né, desse imóvel. A ideia é que ele more ali. Então, o artigo 1814 do Código Civil fala o seguinte: quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente, que é o que a gente está tratando, em casa alheia, que na verdade a casa não é tão alheia aqui no caso, né, tanto do cônjuge sobrevivente, muitas vezes, quanto dos filhos, enfim, de outros descendentes ou ascendentes. O titular deste direito não a pode alugar. Então, ele não pode alugar a casa. Ele também não pode emprestar a casa, mas somente ocupá-la com a sua família. Então, o direito real de habitação está relacionado à questão de você ocupar o imóvel para a sua moradia, para a sua existência ali naquele lugar, né? Para a sua sobrevivência, a sua moradia, a sua casa. Mas você não vai poder alugar e você não vai poder emprestar este imóvel, certo? Esse era um ponto que eu queria trazer para vocês. Outro ponto também que me questionaram em perguntas ali no AVA e também outros meios ali no fórum, né? No fórum que a gente tem no AVA e enfim. Surgiu um questionamento sobre o artigo que tratava daquela reserva que nós temos para o cônjuge quando ele é ascendente dos filhos. Deixa eu localizar aqui onde é que estamos com este artigo.
é o artigo 1832, tá? Esse artigo também surgiu um pouco de dúvida, então eu vou repetir ele e vou colocar também uma questão aqui interessante, talvez que possa até ter surgido de dúvida para alguns que não questionaram isso, mas depois que me questionaram eu fui me ater que talvez poderia surgir dúvida sobre esse ponto, tá? Que é o seguinte, voltando aqui, o artigo 1832 fala o seguinte: em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão, ou seja, porcentagem, ele valor, parte, né, igual aos dos que sucederem por cabeça. Então, o cônjuge sobrevivente é como se fosse um filho, por exemplo, né? Ele vai concorrer de igual para igual com os filhos. Esta é a regra. Não podendo, nós estamos falando aqui de concorrência, tá, pessoal? Lembrando, tem nada a ver com ameação. Ameação, o cônjuge já tirou quando ele tem direito a depender do regime de casamento que ele tinha. Mas com relação à herança, ou seja, ao que ele vai herdar, ele tem direito a uma cota igual a dos filhos, né? Como os filhos sucederiam por cabeça, por exemplo, o cônjuge também é como se fosse um filho a mais, uma pessoa a mais ali na sucessão. E daí, qual que é a grande questão? Não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança. Ou seja, ele tem que, esse cônjuge tem que ficar com no mínimo 1/4 da herança se ele for ascendente dos herdeiros com quem ele concorrer. Então, se ele for mãe ou pai, né, desses herdeiros, destes descendentes, ele precisa ter reservado para ele 1/4 da herança. Então, 1/4 fica para ele, os outros 3/4 vão para os descendentes que tiverem. Então, eu até coloquei um exemplo aqui, né? Se o decujus deixar 4 filhos que não são do superstite, ou seja, são 4 filhos que são só filhos do decujus, não são filhos do cônjuge sobrevivente, esse cônjuge vai ter direito ao quê? A 1/5. Enquanto que, se ele for o pai, né, no caso, ou a mãe, desses herdeiros também, assim como o decujus, esse cônjuge superstite tem direito a 1/4 e os outros 3/4 vão ser divididos entre os 4 filhos, ok? Aí eu até mencionei embaixo. Agora, se os filhos também forem filhos do cônjuge sobrevivo, né, a participação dele ficará reduzida diante do limite da cota estabelecida, que é de 1/4. E os outros 4 filhos ficam com 3/4, que é o artigo 1832. Aí, o que eu pensei que vocês poderiam ficar na dúvida, né? Depois que me surgiu o questionamento sobre esse artigo em outro ponto dele, eu pensei que vocês poderiam ficar na dúvida na seguinte situação: e se houverem filhos comuns e filhos somente do falecido, né? Então, aqueles filhos que a gente chama de híbridos, né? Tem os filhos dos dois, tem tanto filhos comuns quanto filhos só do falecido. Neste caso, a gente precisa lembrar de algumas coisas que nós já suscitamos durante essa disciplina. Dentre elas, o princípio da igualdade. Por que o princípio da igualdade? Porque os filhos, eles não podem sofrer diferenciações, correto? Então, pelo princípio da igualdade, todos os filhos, né, têm direitos iguais, assim como eu até mencionei aqui para vocês o princípio da isonomia e da operabilidade, ou seja, os filhos têm essa igualdade de condições, por isso que um não pode ser beneficiado em detrimento do outro, assim como, por exemplo, os filhos comuns não podem ser, os filhos comuns do casal não podem ser prejudicados em detrimento dos filhos só do decujus, tá? Então, uma situação é a seguinte: só tem filhos comuns. Se só tem filhos comuns, 1/4 é para o cônjuge superstite e os outros 3/4 dividido entre os outros filhos comuns, no caso de nós termos 4 filhos ou mais. Agora, só tem filhos do decujus, nenhum desses filhos é do cônjuge sobrevivente. Neste caso, vai ser dividido de igual para igual, tá?
por exemplo, 4 filhos e o cônjuge, são 5 pessoas, né? 4 filhos e o cônjuge, 5 pessoas. 5 pessoas, 1/5 para cada um, se o cônjuge não for pai ou mãe desses sobreviventes, correto? Ou melhor, se o cônjuge não for pai ou mãe destes descendentes, ou seja, esses descendentes somente eram filhos de cujos. E daí eu coloquei essa questão, né? Se houver filhos comuns, mas também se houverem filhos só do falecido. E daí, né, a gente tem que lembrar o seguinte, que você não pode ter diferenciação entre os filhos que são havidos ou não do casamento. Por isso, nós aplicamos o princípio da isonomia. E neste caso, o que vai acontecer? Neste caso de filhos tanto comuns quanto de filhos só do decujus, nós vamos ter que considerar somente a relação destes filhos com o decujus, ou seja, não vai ter diferenciação de porcentagem para o cônjuge e os descendentes, tá? Ou seja, ele vai ser igualado aos filhos comuns e só do decujus. Por quê? Porque você não pode diferenciar os filhos e por isso você também não vai privilegiar o cônjuge, né, no caso. E onde nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso lá no enunciado 527 do Conselho de Justiça Federal, que ele fala o seguinte: na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do decujus, ou seja, concorrendo o cônjuge e os herdeiros do decujus, não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente, no caso de filiação híbrida. Então, nós não vamos ter a reserva da quarta parte no caso de terem filhos comuns e filhos só do decujus, certo? Não haverá reserva da quarta parte para o cônjuge nessa situação. Então, eu espero que tenha facilitado com relação a essas dúvidas e a gente lembrar até para suscitar uma outra dúvida que eu imaginei que poderia surgir para vocês, tá? E complementando só aqui o que faltava, que também surgiram alguns questionamentos sobre a questão do companheiro. O companheiro, pessoal, sempre a gente vai falando o cônjuge, o cônjuge, o cônjuge. Por quê? Porque o cônjuge, ele tá na legislação, né, de forma expressa, e o companheiro, ele veio depois por meio de um recurso extraordinário e foi acrescido o artigo 1790, que eu vou colocar aqui na sequência para vocês, tá? O artigo 1790 fala o seguinte: a companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Ou seja, ele vai concorrer, né, com relação aos bens adquiridos de forma onerosa, ou seja, não foi doação, né, na vigência da união estável. Em que condições? Então, ele concorre com relação aos bens adquiridos no decorrer da união estável. Em que condições que ele vai concorrer? Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. Ou seja, ele é equiparado aos filhos comuns, se concorrer com filhos comuns. Se concorrer, esse é o inciso 1, tá? Então, concorrendo com filhos comuns, ele vai ser igual ao filho, né? Vai ter o mesmo direito que o filho, como se fosse por cabeça. Agora, se ele concorrer com descendente só do autor da herança, ou seja, só do decujus, ele terá metade do que couber a cada um deles. Então, o cônjuge só fica com metade. Só fica com metade do que caberia a esses filhos, que são filhos só do decujus. E o inciso 3. Se concorrer com outros parentes suscetíveis, terá direito a 1/3 da herança. Por exemplo, se concorrer com os ascendentes, ele vai ter direito a 1/3 da herança. E o inciso 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança, tá? Então, se não houver parentes, né, se não houver outras pessoas,
ele vai ter direito à totalidade da herança. Lembrando aqui, qual que é a diferença, né, mais gritante, digamos assim? Porque como a união estável ela não traz o regime de casamento, ele vai ter um artigo específico, que é o que a gente está dizendo. Um ponto interessante, né, na verdade ele é prejudicial, porém agora está legislado. O companheiro ou a companheira participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, tá? Então, ele tá falando aqui que essa divisão nós estamos tratando da união estável e dos bens adquiridos na constância desta união estável, correto? Então, lembrem-se desse ponto. Quando a gente fala de companheiro, a gente está falando dos bens adquiridos durante essa união estável e que sejam adquiridos de forma onerosa, ou seja, teve um gasto financeiro, né? Não pode ter vindo de doação, por exemplo, e também não pode ter vindo de herança, né? Foi adquirido pagando por esses bens, né? Compra, venda, no caso. Concorrendo com os filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que esses filhos receberiam por lei. Se concorrer com descendentes só do autor da herança, ou seja, só do de cujos, metade do que caberia a cada um deles, tá? E se concorrer com outros parentes suscetíveis, terá direito a 1/3 da herança, por exemplo, os ascendentes ali, né? E se não houver parentes, nenhum terá direito à totalidade da herança. Lembrando aqui, pessoal, que eles falam parentes, então pressupõe-se que no caso o companheiro ele iria concorrer até mesmo com o colateral, tá? Apesar de não estar expressamente consignado, se você for olhar parentes, né, colaterais são parentes. Então, até pro cônjuge receber tudo, ele não tem direito, ele não pode ter nem mesmo colaterais, tá? Assim como a questão do cônjuge, tá? O companheiro também. Se não houver parentes suscetíveis, terá direito à totalidade da herança, ok? Então, pessoal, terminamos mais um vídeo por aqui. E em breve já posto o próximo para que vocês possam dar seguimento na matéria, para que possamos juntos, né, dar seguimento na matéria. Um abraço, até mais!